Um bom dia a todos. Conforme eu tinha dito semana passada, na nossa aula de hoje nós vamos ver as questões referentes especificamente às rimas, tá? Não vamos falar sobre escansão, metrificação ou sílabas poéticas, não. Vamos falar somente sobre rimas para nós irmos subindo um degrau por vez da escadinha do poema e de sua análise. Então vamos às rimas e suas classificações. Como sempre, sugiro que você pause e faça suas anotações e, se possível, assista mais de uma vez o vídeo, haja vista que o assunto é um tanto quanto delicado e exige a sua inteira dedicação e atenção. Então, com calma e bastante atenção, vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é, uma vez mais, conceituar o que vem a ser rimas. Obviamente você sabe, mas eu sempre gosto de retomar de uma semana para outra. Um dicionário aqui diz o seguinte, que rima é o ato ou efeito de rimar. Como eu disse na semana passada, você provavelmente assiste aqueles vídeos do Facebook, onde tem aquelas batalhas de rimas, e os caras ficam falando coisas lá, tentando rimar no improviso. O segundo tópico aqui diz que rima também é a repetição de sons, olha aqui, esse aqui que é importante, iguais ou semelhantes em palavras ou sílabas no final de dois ou mais versos. Você já sabe o que é um verso, mas se você não se lembra, eu recordo para você. Verso é cada linha. E o terceiro conceito aqui é que a rima é um conjunto de versos poemas. Como assim? É porque ela vai ser mais utilizada dentro do conjunto de versos dentro do poema. Fiquemos então com a segunda opção aqui, com o segundo conceito, pois ele elucida melhor o que é a rima. Sem mais delongas, vamos então à classificação das rimas. As rimas elas podem ser classificadas da mesma forma que os versos e as estrofes, só que de uma forma não tão complexa, pelo menos eu acho. Vamos aqui item por item, não são tantos assim, mas preste bastante atenção. Primeiro, eu posso classificar as minhas rimas em rimas pobres, rimas ricas e rimas raras. Só que aqui nós não vamos ver rimas raras. Primeiramente, vamos ficar apenas com as rimas pobres e as rimas ricas, porque elas são mais comuns e mais utilizadas. Primeiro, vamos ao conceito de rima pobre. O que é uma rima pobre? Ela é considerada aquela cujo autor utiliza de palavras da mesma classe gramatical. Notem algo aqui que eu quero que você entenda. Para eu descobrir se uma rima é rica ou pobre, eu tenho que fazer a análise da palavra. Como assim? Eu vou fazer a análise gramatical. Já já você vai entender. Eu só quero que você se lembre que para eu descobrir se uma rima é rica ou pobre, ou até rara, eu preciso fazer a análise gramatical. Olha o exemplo aqui de um fragmento de um poeminha. Ele diz assim, ó: de repente, acompanhe comigo, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Note que todas as últimas palavras de cada verso estão destacadas. Olha só: pranto, bruma, espuma, espanto. Aí você já deve estar falando, pô professor, mas não tem rima aí. Tem sim. Olha só: pranto rima com o quê? Com espanto. E bruma rima com o quê? Com espuma. Só você falar, ó, pranto, espanto, bruma, espuma. Viu como as palavras elas têm uma ligação direta? Essa é a principal característica dos poemas que nós vamos ver. Os versos possuem rimas e todas são no final do verso. Todas as últimas palavras de cada verso, frequentemente, costumeiramente, geralmente, vão rimar com as outras palavras. Por exemplo, mais uma vez, pranto rima com espanto, bruma rima com espuma. O que você vai fazer então para descobrir? Eu disse que você precisa fazer o que? Ah, descobrir, fazer a análise gramatical.
como é que você vai fazer uma análise gramatical dessas palavrinhas aqui? Muito simples. Eu tenho que descobrir se essas palavras elas são adjetivo, substantivo, verbo, advérbio. Eu preciso descobrir que raios ela é. E como é que eu faço isso? Ou eu estudei bastante e sei o que ela é de cabeça, ou eu vou no meu dicionário impresso, ou melhor, você tem acesso à internet, coisa de Deus, né? Na minha época não tinha. E você vai no dicionário online de português, digita a palavrinha lá, dá enter, e ele vai te dizer se essa palavra é adjetivo, advérbio, verbo, enfim, vai te dizer o que ela é, correto? Nesse caso aqui, se você for colocar lá no dicionário, for pesquisar, todas essas palavras, ó, pranto, bruma, espuma e espanto, todas essas palavras são substantivos. Como funciona então a rima pobre? Porque nós estamos falando, olha só, de rima pobre. Se as palavras, se as rimas pertencerem à mesma classe gramatical, ou seja, se elas forem iguais, o que aconteceu aqui, ó? Todas as palavras são substantivos. Se pertencerem à mesma classe gramatical, no caso aqui todas são substantivos, a rima vai ser o quê? Vai ser rima pobre, tá? Se você analisou as palavras e elas pertencem à mesma classe gramatical, ou seja, são iguais gramaticalmente, no caso aqui, todas são substantivo, ela é uma rima o quê? Rima pobre. Para você lembrar, se é igual, é pobre. Se é diferente, então vai ser o quê? Nos leva à próxima. Vai ser rica. Note aqui, ó. A rima rica. A rima rica acontece quando as palavras rimadas são de categorias gramaticais diferentes. Então, aqui é o joguinho, ó. Presta atenção. Se as rimas forem iguais, elas são pobres. Se as rimas forem diferentes, elas são ricas. Vou até fazer o símbolo do dinheiro aqui, ó, tá? Rimas iguais, pobres. Rimas diferentes, ricas. Isso quanto à classificação gramatical. Primeiro você tem que descobrir o que elas são, correto? Olha o exemplo aqui, ó. Você tem um exemplo muito claro aqui de um poeminha do Fernando Pessoa, ó. Acompanha comigo, ó. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, correto? Então, você tem aqui rimas destacadas. Olha só, fingidor casa com quem? Com dor. E completamente casa com sente. Fingidor, dor, completamente sente. Correto? Então, você vai perceber o seguinte. Por que essas rimas aqui elas são ricas? Porque elas são diferentes. Vamos analisar primeiro essas duas rimas aqui, ó. Fingidor com dor. Fingidor, se você colocar aí no dicionário, você vai descobrir que ele é o quê? Um adjetivo. E dor é o que? Substantivo. Pertence à mesma classe gramatical? Não, são diferentes. Lembre que na rima pobre, na anterior que nós analisamos, todos eram substantivos. Aqui já foi diferente, ó. É um adjetivo com um substantivo. Olha a outra rima aqui, ó. Completamente é um advérbio. Basta você procurar no dicionário. E sente é um verbo. Então você vai notar o que? Completamente é um advérbio, sente um verbo. Pertence à mesma classe gramatical? Não. Se são diferentes, então as rimas são o quê? Ricas. Ok? Vamos ao próximo. Agora nós vamos fazer, vou apontar para vocês como as rimas podem ser descritas, porque nós precisamos dar nomes a elas. Como isso funciona? Eu vou utilizar o alfabeto. Por quê? Porque é a forma mais fácil de classificar e é assim que fica mais simples de você entender. Então, como é que eu classifico a rima? Por exemplo, olha, acompanha comigo. Ó. Eu tenho o poeminha aqui, bonitinho, da Eliette S. Faneda, e eu tenho um esquema de rimas que é nomeado de acordo com o esquema que ele é. Por exemplo, essas rimas aqui, ó, elas são chamadas de emparelhadas, tá? Emparelhadas. São as rimas AA, BB ou AAA, BBB e assim por diante.
Note que são rimas emparelhadas. O próprio nome já é autoexplicativo. Mas professor, como é que eu vou descobrir isso? Muito simples. Por exemplo, olha aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer ao analisar um poema. Vai lá nas últimas palavras e vai fazer o quê? Sublinhar elas, porque elas são as minhas rimas. Olha aqui, ó. Raro casa com quem? Com caro. Cedeu casa com quem? Com meu. O que que eu fiz aqui? Eu dei nome a essa primeira rima. A rima aqui, ó. Raro com caro. Raro, eu dei o nome de A. Então, eu vou pegar a rima que casa com ele e também vou dar o nome de A. Cedeu, eu dei o nome de B, porque é a segunda letra do alfabeto. A rima que casou com ele, eu também dei o nome de B. Então, o que que aconteceu aqui? Eu tenho uma rima, ó, A, depois eu tenho outra rima, A. Agora eu tenho minha próxima rima aqui, ó, B, e a próxima rima também, B. Então, eu fiz um esqueminha aqui, descobri que esse poema aqui, as rimas são A, A, B, B. Logo, elas são rimas emparelhadas, ó, A, A, B, B. Pronto, fiz a minha primeira análise. Descobri qual a classificação das rimas com relação ao posicionamento delas, ok? Então, essas são as emparelhadas. Vamos às rimas alternadas. Como o próprio nome já diz, é autoexplicativo. São rimas alternadas ou cruzadas. Elas não vão estar emparelhadas como aquelas, uma atrás da outra. Primeira coisa, quando eu pego um poema, eu vou lá nas últimas palavras e faço o quê? Sublinho elas, porque elas são minhas rimas, ó. Soltas, marés, voltas, ares, correto? Então, olha só. Soltas ou soltas, depende da sua pronúncia aí, vai casar com voltas. Marés com ares, né? Perdão, marés, meu Deus, não tem acento. Mares com ares, correto? Então, olha só, basta eu fazer o joguinho, ó. Soltas, voltas ou voltas, depende. Mares com ares, correto? O que que eu acabei de fazer aqui? O mesmo esquema que eu fiz na passada. Então eu peguei, ó, peguei a primeira rima e dei o nome a ela de A. A rima que casa com ela, eu também dei o nome de A. Peguei a próxima rima, né, mares, e dei o nome de B. Eu pego a rima que casa com ela e também dei o nome de B. Agora eu faço o joguinho, ó. Eu tenho, ó, a primeira rima aqui é A, a segunda rima aqui é B. A terceira rima, o terceiro verso, a rima é A, e o quarto verso, a rima é B. Eu tenho aqui uma sequência de rimas AB, AB. Ou seja, elas são rimas, olha aqui, ó, AB, AB. São rimas alternadas, uma outra, uma outra. Não são rimas cruzadas ou emparelhadas. Ou, perdão, não são rimas emparelhadas, ok? Essas são minhas rimas alternadas ou cruzadas. O que nos leva à última classificação, que são as rimas, perdão, interpoladas ou opostas. Como é que se dá? Mesmo esquema, últimas palavras, circulo ou sublinho, tanto faz, e faço o mesmo joguinho. Olha só, nascido casa com convertido. Então, eu dei o primeiro nome de A, eu vou na rima que casa com ele, dei o nome de A. Derramado casa com disfarçado. Eu dei o nome dessa rima de B, a rima que se liga a ela eu também dei o nome de B. Como é que ficou o esquema? Note, ficou A, a segundo verso B, o terceiro verso B e o quarto verso A. Então ficou A, B, B, A. Quando isso acontecer, essas rimas, olha só, vão ser chamadas de interpoladas ou opostas. Mais uma vez, eu sugiro que você anote no caderno, porque vai ser muito essencial, principalmente na resolução do exercício. Sei que o vídeo está longo, mas não tem como fazer um vídeo menor, haja visto que o assunto é bastante delicado. Deixa eu mostrar para vocês o exercício, tá? E eu já vou resolver o exercício 1. O exercício que vocês têm para fazer, eu vou enviar, aqui é só o exemplo para eu mostrar para vocês. Eu quero que você faça o que no exercício? Que você classifique os poemas abaixo quanto às rimas. Primeira coisa que você vai fazer é o que? É classificar as rimas. Quais são as rimas? As últimas palavras, perdoe, de cada verso. Então vamos aqui, ó. Eu tenho Maria, vou colocar aqui uma cor vermelha porque ela é uma rima.
e vou procurar a palavra que casa com Maria. Maria casa com claramente? Não. Maria rima com ardente? Não. Maria rima com fria? Rima. Maria, fria. Correto? Então, eu vou colocar na mesma cor, porque essa aqui vai ser minha primeira rima. Qual é o nome da primeira rima? A primeira letra do alfabeto, que eu vou dar aqui o nome de A. Vou lá na rima que casa com ela e também dou o nome de A. Sobrou-me então claramente, olha só, e ardente. As duas não têm o mesmo som, claramente, ardente? Então vou dar o nome de B a esta rima, correto? Dei o nome, agora o que eu vou fazer? Vou classificar gramaticalmente. O que Maria é? Você pode fazer aquele esquema que eu falei, pegar a palavra, ir lá no dicionário online, ou no dicionário impresso, e procurar a palavra lá. Eu já sei que Maria é o substantivo, então eu venho aqui e escrevo substantivo. Pronto. Eu vou lá na rima, na outra rima A, na rima que casa com Maria, e classifico a palavra. Vou lá no dicionário, coloco fria, e eu sei que fria também é o quê? Um substantivo. Agora eu vou classificar minhas rimas aqui, a minha rima B. O que eu vou fazer? Eu vou lá no dicionário e procuro. O que claramente é? Eu já sei, claramente é um advérbio. E agora, ardente, eu classifico, vou lá no dicionário, procuro, porque eu preciso saber o que ele é. Eu já sei que ardente é um adjetivo, correto? Agora eu já sei a classificação das minhas rimas e eu já sei a posição delas. O que eu vou fazer? Vou dizer qual a posição delas. Então, minha primeira rima é uma rima A, a minha segunda rima é uma rima B, a minha terceira rima também é uma rima B e a minha quarta rima é uma rima A. Correto? Já dei a classificação dela aqui, sua resposta está indo muito bem. Agora eu preciso dizer se a rima A é uma rima rica ou pobre. Lembrando, rima pobre é quando a classe gramatical é igual. É igual, é rima pobre. É diferente, é rima rica. Então, olha só, a rima A é pobre ou rica? Ela é pobre. Por quê? Porque as duas palavras são substantivos. Então, eu venho aqui e coloco pobre. Agora, a minha rima B. A minha rima B, eu tenho um advérbio e um adjetivo. Logo, são diferentes. Se são diferentes, a rima é o quê? Rica. Pronto. Respondi? Respondi. Falta alguma coisa, não falta? Falta. Eu dizer o nome da posição da minha rima. Lógico que você não vai lembrar de cabeça. Aí você decorou, vai pegar o esqueminha aqui. Você sabe que a sua rima é A, B, B, A. Você vai voltar lá no vídeo ou na sua anotação do caderno e vai procurar que tipo de rima é. Vamos lá. Lembrando, A, B, B, A. Então, essa rima é emparelhada? Ó, não é emparelhada. Para ser emparelhada tinha que ser A, A, B, B. Lá é A, B, B, A. Essa rima, ela é alternada ou cruzada? A, B, A, B? Também não é. Sobrou-nos a última opção aqui, que é a rima interpolada ou oposta. Note A, B, B, A. Então, a nossa rima aqui do exercício, A, B, B, A, é uma rima interpolada. Pronto. Fiz a análise do meu poema, respondi a questão. Dá um pouquinho de trabalho, mas é muito recompensante porque é uma análise gramatical total, completa, que vai fazer você pensar bastante. Eu sei que você vai achar difícil, mas tenha calma, tá? A gente vai devagarzinho e você vai conseguir. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.